Lardoce Livre, mais uma vez, não sei se as pessoas lá fora querem entrar ou não. Nós vamos começar a nossa sessão, como é cada vez mais frequente aqui na livraria. As nossas sessões de debate, de entrevista, de conversa, são cada vez mais gravadas para o nosso podcast. Nós temos neste momento 8 marcas de podcast, vamos lançar a 9ª marca de podcast. Quem porventura não tenha oportunidade de seguir todas as nossas sessões, mas tenha interesse nisso, pode ir seguindo o nosso espaço online nas diferentes plataformas, em todas as plataformas, na verdade, Lardoce Livre, onde estão essas 8 marcas de podcast agregadas sob a marca Lardoce Livre. A nossa agenda de agosto também está distribuída, ainda há vários eventos até ao final deste mês. Não é um mês especialmente exuberante, como sabem, porque uma parte dos nossos artistas, uma parte da nossa comunidade está de férias fora, portanto os clubes estão parados, as oficinas estão paradas, mas ainda assim temos muitos eventos, ainda temos sunsets ao domingo, etc, etc. Enfim, peço-vos que consultem a nossa agenda, sigam a nossa programação. Hoje estamos aqui reunidos para aquilo que não é propriamente uma reedição de um encontro previamente feito a propósito do lançamento deste livro, Um Minuto da Morte, um livro de memórias do Joe Ponciano com a autoria do Liduíno Borba, mas sim para, com a âncora do livro, mas sobretudo com o gancho da efeméride que hoje se celebra, ou seja, os 25 anos desse acontecimento incrível que foi a aterragem de emergência do Air Transat 236 na base das Lajes, recuperar essa história extraordinária que colateralmente, por sorte, catapultou a terceira para as manchetes de todo o mundo. É um dos maiores feitos, se não o maior feito da história da aviação civil, aconteceu precisamente aqui. Na base das Lajes temos connosco uma personalidade que viveu o incidente dentro do avião, que era o sítio onde provavelmente nenhum de nós gostaria de estar, que é o Joe Ponciano, mas temos também outras testemunhas que participaram nos socorros, nos esforços de solução do problema em diferentes valências. E, portanto, eu vou pedir-vos apenas uns segundos para nós iniciarmos aqui tranquilamente a nossa gravação e já vamos começar a nossa conversa. Sejam todos muito bem-vindos. A 24 de agosto de 2001, o voo da Air Transat 236, com origem em Toronto e destino em Lisboa, foi obrigado a uma aterragem de emergência no aeroporto das Lajes. O Airbus 330, sob o comando canadiano Robert Pichet, ficou sem combustível a meio do Atlântico devido a uma fuga de combustível vindo a planar durante cerca de 19 minutos e um total de 65 milhas náuticas, qualquer coisa como 120 km, para aterrar sem uma única vítima mortal entre as 306 pessoas a bordo. O incidente ter-se-á devido a um misto de problema técnico e erro humano, mas então emergiu a figura hoje mítica de Pichet, um quebecois com um passado mais ou menos obscuro e baixas suspeitas de atropelo à lei. Com um sangue frio notável, porém, Pichet haveria de ligar o seu nome a um feito sem paralelo, o maior voo planado da história da aviação civil e um milagre para os compêndios dos mais incríveis momentos de superação humana aos comandos de uma aeronave. Quando os jornalistas lhe perguntaram mais tarde o que sentira com aquelas 306 vidas nas mãos, suspirou. 306 vidas, nem pensei nelas. Queria sobreviver. Se eu sobrevivesse, toda a gente sobreviveria.
O seu heroísmo tem sido imortalizado em vários documentários e foi uma das inspirações do filme Decisão de Risco, com Denzel Washington, a história de um piloto-herói, mas também alcoólico, levado à tela em 2012 pelo premiado realizador Robert Zemeckis. Para recordar esse incrível advento, sobre o qual passam hoje 25 anos e do qual a terceira teve a honra de ser anfitriã, estão hoje na Lar Doce Livre Joe Ponciano, membro da tripulação do voo, Francisco Gaspar Cardoso, supervisor da secção de passageiros da base americana, Rui Gaspar, primeiro bombeiro a acorrer ao acidente, e Manuel Humberto Pereira, uma testemunha próxima. Joe Ponciano, vamos começar por si, viveu a experiência no pior sítio, eu diria, dentro do avião. O Joe nasceu na Terra Chã, emigrou ainda criança. Como é que foi dar a carreira de comissário de bordo e, sobretudo, como é que deu por si dentro do voo 236 de 24 de agosto de 2001? Bom, a história não é tudo mal. Começa bem e acaba bem. Primeiro a gente ia para Lisboa, com os meus amigos do trabalho. A gente tínhamos para ir para o weekend, para passar tempo em Lisboa, porque a gente passava 5 dias cada vez, mas era durante a semana. Nós escolhemos o voo do weekend para passar lá no Lux Nightclub, em Lisboa. A gente estava na moda na altura, sim, em Lisboa. Lisboa é que não estava tão na moda como está hoje, não é? Não. Hoje está mais na moda ainda. Mas então... nós começámos o dia... antes de ir para o aeroporto, eu deixei uma massagem para o meu companheiro, a dizer que eu ia em viagem, eu voltava segunda-feira. Chega ao aeroporto, com a tripulação, a gente começa o nosso briefing, a gente encontra-se assim e estamos todos felizes para passar o fim de semana em Lisboa. Era todos amigos, a energia era boa aquela noite. Começámos a embarcar os passageiros, começámos o nosso voo para Lisboa. Não era a primeira vez que voava com o Roberto Picheiro? Não, senhor. Não, já trabalhei com ele várias vezes. Em Angola, estivemos em Angola e Sul-África juntos, e muitas outras cidades também. Então estavam a embarcar os passageiros? Sim, embarcámos os passageiros. Saímos do Toronto aquele dia, derem nós mais gasolina aquele dia, porque mais combustível, sim, porque tinha um trânsito em Toronto, no aeroporto, e a nossa ruta também, aquela noite, costuma ser mais para o norte, e essa noite era mais para o sul. Mais a sul. Ajudou muito. E derem, a gente saiu do Toronto, tudo bem na viagem. A gente acabamos o serviço de pequeno almoço e a meu colega Marlene, com pressa, urgência para passar, ele disse: "Ei, Marlene, o que é que passa?" Ela disse: tem que passar, tem que ir lá fora da janela para perguntar alguma coisa. Foi assim. E depois... Foi o primeiro sinal? Foi o chefe de cabine, talvez? Sim, o comandante disse: procura, olha para fora para ver se tem combustível a sair da coisa asa. que tinha acontecido, não é? Sim. A culpa foi da companhia, porque uma semana antes fizeram uma obra, mas não usou a peça certa. Os canudos começaram a rubbing, esfregar um ao outro, e foi aquela noite. O comandante avisou a chefe da cabine para avisar nós que a gente tinha um fuel leak. Não era a primeira vez que a gente pedíamos combustível em viagem, não pensei muito. Nós já acabámos o pequeno almoço, só que 1 hora e pouco a gente chegava a Lisboa. E pensei. Depois, portanto, nós estamos a falar de um voo mais ou menos de 6 horas, talvez? 6h30. 6 horas e meia? Sim, sim. Portanto, já tinham decorrido qualquer coisa como 4 horas, provavelmente. 5 horas? 5 horas? Sim, okay. sim.
Só depois o comandante avisou a Melanie Tessick, a nossa chefe da cabine, e que a gente ia voltar para os Açores. Portanto, já tinham passado os Açores. Sim. Já passamos os Açores e a gente era para voltar. Nesse tempo, sério, e não pensei em nada. Eu só, na minha cabeça, e disse aos meus colegas de trabalho, a gente não chega ao Lux essa noite. Foi mesmo assim. Like, a gente não sabia o problema, como é que era. So, depois, há pouco tempo, depois disso, o comandante chamou a Melanie Tessick, a chefe da cabine, para entrar, para avisar. Em 45 minutos, a gente ia aterrar no mar, porque a gente não tinha combustível para chegar aos Açores. Ela vai... Aí começou o pânico. Sim, senhor. Yes. Essa informação foi dada aos passageiros ou só à Sim. tripulação? Não, primeiro a tripulação, Melanie, o comandante avisa o chefe da cabine, o chefe da cabine avisa nós. A tripulação. A tripulação. So, eu pensava que a Melanie Tessick é uma pessoa muito séria. Eu já conheço 40 anos e trabalhei com ela antes numa outra companhia, Worldways. So, é uma coisa que a gente não fala, isso não é brincadeira, a gente sabe. So, mas eu nunca pensei uma coisa assim acontecer a nós. E eu trabalhei atrás do avião com as minhas amigas. Eu lembro de dizer, it's okay, a gente vamos passar isso, you know? Só para dar conforto a elas. Mas ainda está a falar da tripulação, não dos passageiros. Nesta altura os passageiros ainda não sabem nada. Não sabem nada. Okay. So, o chefe da cabine avisa nós. A gente tem uma bolsa abaixo do nosso assento que o colete salva-vida, o cartão, o cinto. So, ela disse, vai às suas portas e prepararem vocês o demo. So, a gente vamos para a nossa porta, a gente tem um colete de salvação. Naquele tempo a luz já foi baixada um bocadinho antes da nossa descida para Lisboa. Era agora para os Açores. As luzes acendem, o chefe da cabine acende a luz, a gente estamos na nossa porta e depois ela começa em inglês e francês. E há 25 anos atrás, os passageiros eram quase todos portugueses. Era pouco canadianos e estrangeiros. So, ela fez o anúncio em inglês, português, e tinha pouca responda dos passageiros. A Melanie tem 2 crianças em casa, ela ficou tão calma, no PA, e depois vem a Nina da Silva, portuguesa, também com 2 filhos em casa. Mas nós podemos sentir na voz dela e ela começa a avisar os seus passageiros, o comandante avisa nós, vamos aterrar no mar. Uau. Começam a gritar, a chorar, não tinha ninguém a correr para trás e para a frente, com medo, a chorar, com razão. So, a gente todos estamos sentados em pé à nossa porta e depois começa, senhores passageiros, por favor, pedem os sapatos, as senhoras, os sapatos para não romper a rampa, right? E depois da nossa porta, a gente vai até a outra porta e quando a nossa secção, eu sou de trás, só quando eu cabo, eu dou o thumbs up para a outra e depois para a frente para avisar, ok, a gente pode começar a segunda fase. Porque isso é uma conversa olhos nos olhos, não é uma conversa pelo intercomunicador. É no PA, okay. Tudo no PA. Okay. Todos os passageiros estão a ouvir isso e sempre que todos ao mesmo tempo. Todos ao mesmo tempo. E há fases durante do demo, mas quando foi o tempo para dizer, senhores passageiros, tirem a sua colete de salvação por baixo do assento, para o saco, 10% cima
over the head. Os passageiros começaram a gritar também nesse tempo e fiquei lá em pé, olhar para a cabine e disse: a gente faz isso todos os anos, annual, todos os anos a gente tem que fazer os drills. Os exercícios, não é? Sim, mas é sério, mas somos todos amigos a fazer isso, é um bocadinho de brincadeira também. E eu pensei, eu nunca pensava que eu ia estar nessa situation como esse. Porque os exercícios eram feitos em simulador, não é? Sim, não eram feitos, evidentemente, em voo, não é? Não, simulator, sim. O pânico. Sim. Desde esse momento até à aterragem são, grosso modo, 19 minutos. A gente, o comandante avisou nós, a gente tinha 45 minutos para estar no mar. Depois, quando a gente acabamos, a parte do colete de salvação levou muito tempo. Pessoas frisarem, não sabiam de onde estava a bolsa. Enervaram-se. E eu falo português, mas eu nunca falo português nos aviões. Mas eu disse uma palavra. Quando eu, quase todos estavam em stress. E quando chegava um senhor que estava em stress, eu estava a mão no braço e eu dizia: calma. E era só. Eu não dizia mais nada em português. A mãe com a criança a chorar: calma, senhora. O velhinho, o jovem, a criança, calma. Foi assim. E levou muito tempo a fazer essa parte. Essa é a parte final, e depois a gente começa a mudar os passageiros. O senhor passageiro pode ajudar-me na minha porta se alguma coisa aconteça, e eu avisa como é que a gente abre a porta e coisas assim, mas a gente sabe, a gente vamos para o mar, ninguém vai salvar. Depois... nesse momento não tinha qualquer esperança de sobreviver? Não, nada. A gente sabe a tripulação, quando é um ditching, ninguém salva. E quando é no mar norte do Atlântico, Mar do Norte, gelado, não vai ter sorte. So, a gente sabia isso. A gente começa, depois, a gente faz tudo que a gente tem. Mas como é que uma pessoa se sente? Deixa-me só parar aqui um bocadinho. Uma pessoa, cumprir essas tarefas também o ajuda a passar os últimos minutos da sua vida, não é? Ou seja, estar ocupado a ajudar a minorar o sofrimento dos outros. A gente não pensa no que é o tempo porque a gente estamos a tomar conta dos outros. É uma maneira de escapar à crueldade da realidade. Sim, passa a rima. Sim. Mas ainda dá tempo para pensar depois. E depois, quando a gente acaba tudo, a gente tem que preparar a cabine e o galley, e só quando está tudo certo, a gente toma os nossos assentos. Eu sentei no meu assento. Atrás do avião estão sentados dois. Tem companhia, é bom para falar. Mas eu, a minha boa amiga Luca, a Marlene e o Bob sentados sozinhos, olhar para os passageiros. E os primeiros dois, é só 3 pés em frente a mim. E os passageiros com a consciência, e você com a consciência de que o seu olhar, os seus gestos, os seus tiques faciais vão influenciar o estado de espírito dos passageiros, o que é aquilo que nós fazemos todos no avião, que é olhar para o rosto do comissário de bordo. Se ele estiver bem, está tudo bem. Sim, só isso é porque eu só disse calma, porque quando eu fui para a minha bolsa, antes de começar o demo, eu tirei o meu colete de salvação. Quando as minhas costas estavam aos passageiros. Quando eu tirei o cartão da bolsa, a minha mão estava assim. E não tinha medo, eu estava numb. E não conseguia parar a mão. E eu olhei para trás para ver se os passageiros vinham. Tinha um casal embaraçado em um do outro, estavam a chorar. Porque,
depois, eles estavam assim depois, mas antes do demo estavam a falar, sentado bem. E depois, quando nós foi só quando eu sentei no meu assento e comecei na minha vida. Eu virei a minha mão esquerda e fui para a China e lerem a minha palma. Sim. E disserem, tem coisas boas e coisas mal. Eu disse, quero saber tudo, bom e mal. E disse, não é mentira. Vais ter vida curta e vais falecer de repente, rápido. Eu disse, ok, eu vou usar a minha vida. Eu fui para Scotland, Glasgow, Scotland, a mesma coisa, tive uma pessoa a ler a palma e disserem a mesma coisa. Ficou na minha cabeça, eu ia ter uma vida curta, mas eu queria viver, e a minha família sabe. Em 2001 tinha 32, 33 anos. 32, sim. Eu olhei as minhas palmas e depois eu pensei da minha mãe. A minha mãe sempre chorava quando tinha um desastre nos aviões e ela sempre perguntava-me: "Oh, Jafnan, por favor, deixa dessa vida. A mãe sempre está preocupada quando estás em viagem." Eu dizia: mãe, se alguma coisa acontece, a mãe vai saber." Foi assim. E depois eu pensei dos meus colegas do trabalho, porque a gente era antigos, a tripulação antiga da companhia, e quando eles sobrem da manhã, vai ser notícia horrific para a companhia. E depois, eu não sabia, porque não tinha relógio, ou se tinha, não olhei para o relógio, e não sabia quanto tempo a gente faltava, ainda faltava no voo. Sentados no nosso assento, depois a gente perde o segundo motor. E foi mesmo assim. Apaga a luz. As luzes de emergências das portas do corredor. E alarmes também? Não alarmes, não alarmes, é só as luzes. Mas quando a cabine apagou-se, começarem outra vez a gritar com pânico. As máscaras da frente até atrás caírem. E ainda mais pânico os passageiros. Eu, com o olho atrás do avião, não vi isso acontecer. Até quando chegou o meu assento. Sim. E atrás do avião. E lembro ainda a mãe do meu lado, com a filha Francesca, a gritar, a chorar. E dizia a ela: "Senhora, não, põe a sua máscara primeiro e depois ajuda a sua criança." E ela não conseguia. Eu tirei a minha máscara, botei na cara e não tinha oxigênio. Pensava, talvez já estava a expirar demais, e tirei a máscara e botei outra vez, a mesma coisa. Naquele tempo eu soube que não tinha oxigênio na máscara. Eu tirei o meu cinto. Mas só na sua ou em todas? A gente soube depois, era 4. Eu, a Luca, a Marlene e o Bob. Porque quando o Airbus entregou o avião à companhia Transat, eles deixaram o PIN no compartimento que deve dar o ar para a máscara. E a companhia também, quando fez o C-check, abriu, as máscaras estão lá, mas não sabia que o Airbus deixou o PIN, que não dava o oxigênio. Todas essas coisas contribuíram para melhorias de procedimentos de segurança muito significativos nos anos seguintes, não é? Ou seja, essa experiência ajudou as companhias, tanto da aviação como os fabricantes, a melhorarem procedimentos de segurança, ou não? Sim. Safety procedures? Yes, yes. Sim. Yeah. Muita coisa mudou depois daquilo. Mas continua. Ainda estamos longe da Ilha Terceira, mas já não temos motores. E é a partir daqui que decorrem os 19 minutos de voo planeiro. Foi depois que soube, naquele tempo, a gente tinha mais 19 minutos.
Ok. Só a gente não tinha combustível, a gente não tinha luz na cabina, a gente não tem o ar-condicionado. Estava aquela bem silence, a escura, a escura na cabine e à noite na rua. E o pessoal ainda nesse tempo a chorar, a gritar, mas a gente todos nesse tempo tem que ficar sentados. Mas quando a gente pede o segundo motor, começa o avião a baixar, começam os gritos outra vez, vira para o lado direito, mas não é uma vira normal, não vira normal para o lado direito ou esquerdo, vira mesmo assim para o lado. O outro dia eu fiz um voo e o comandante disse: "Ei, Joe, estavas no 236? Eu disse: "Sim, estava." Ele disse: "Sabes vocês, aquela noite o avião quando virava estava assim?" Eu disse: "Eu soube." Porque quando a gente virava para o lado esquerdo, os passageiros lá gritavam, sério, gritavam. E depois deitava, a gente ia com o nariz para baixo, para o lado direito, para o lado esquerdo, para baixo, sempre com gritos dos passageiros. E a gente pensa, e a tripulação toda sentada. Eu pedi que não queria viver, porque eu queria morrer no impact. E não via nada para a frente. Eu estava lá para trás, só a pancada e não via. Eu só queria isso. Eu pedi isso. Os meus deuses, please. That's all eu peço aqui. Depois, o comandante vai no PA. Ilha à vista. 5 minutos. There's hope. Talvez, depois eu começo, talvez, mas quem vai viver? Porque já vi muitos acidentes assim, depois quando cheguem à terra o avião vira e qualquer coisa, e depois eu olho para o lado direito, o meu boa amiga está lá, ela é morena, de pele escura, estava branca, e depois ela disse: "Eu olhava para ti, Joe, a gente nunca fez contar com os olhos." E ela disse: "Eu conheço esses santos todos e eu nunca vi-te, sério." Estava, não apetecia chorar, até hoje nunca chorei, estava, não, só esperava para a morte, é verdade. E disse: "Só agora tenho 5 minutos." E comecei outra vez a pensar na vida, 5 minutos. Tinha muita coisa que eu queria fazer. Estava com um companheiro que era muito bruto e invejoso e tudo. E eu pensei, a vida foi curta, falta muita coisa para fazer. E depois, agora o comandante vai no PA, a gente tem 1 minuto. Quando tem uma coisa assim acontece, o último minuto do voo, antes do impact, a gente tem que dizer brace. E depois a tripulação começa a gritar. Naquele tempo, é verdade, a cabine estava silêncio, sem motor, os motores do avião, sem o ar-condicionado. Tinha uma pessoa, a gente ouvia um aqui, um ali, mas a cabine estava silêncio. E depois começa 11 tripulações. Brace. Bend down, stay down. Põe a cabeça para baixo. Nós já avisamos como é que é para fazer. E eu, em frente dos passageiros, os meus colegas 2 e 2 atrás, 2 e 2 à frente, e eu, a Luca, o Bob e a Marlene, solo, olhar os passageiros. Brace, bend down, stay down. Ninguém botou a cabeça para baixo.
era crocodilos na água, os olhos, para dizer, só vi os olhos. O assento assim e os olhos. E o outro atrás, entre meio dos dois. E o outro mais acima, só para ver. E eu fazer os olhos, cantar com os olhos dos passageiros. E é o último minuto. E eu olho fora da minha janela e é água. Chega um ponto e vi terra, a cor verde. Uau! O avião vinha aterrar com tanta força e eu puxei no meu assento e a pancada foi tanta que as 8 rodas de trás do avião rebentaram. E a gente, quando nós demos com a pancada, levantamos, com a força da pancada, levantamos e viemos para trás em terra a segunda vez. E sentados no nosso assento foi mesmo assim. Porque o avião aterrou-se até quando não podia mudar mais. Sim, o trem de aterragem enterrou dentro do, sim, quando as Alcatrão. Rebentarem o axle, romper o runway, a pista, até quando não podia mais. Os passageiros começam a dar aplauso e nós não, porque o Piche e o Dirk de Jager está a fazer os seus, tem uma lista, check, tem que fazer antes de nós. Easy Vector é a nossa palavra para começar a abrir as portas, para começar a despejar o avião. Nesse momento o grande risco é o do incêndio, não é? É o primeiro. Nesse momento, imagino, o grande risco é o incêndio, é fogo. Sim. Tinha fogo. Eu estava na porta 3, só as rodas estavam em baixo da minha porta. Quando eu abri a porta e enchi a rampa e os passageiros começaram a saltar, teve um senhor jovem que viu o fogo na roda e perguntou para um halon, mas naquele tempo, quando eu abri a porta, eu já vi os trocos na distance. Eu gritei a ele a dizer saia, porque a gente avisa todos para se correr longe do avião. E eu disse, por favor, ajuda. Quando vinha um senhor, eu dizia, por favor, ajuda a senhora, as senhoras, as crianças, porque vão precisar ajuda. E foi assim. Começámos a evacuation, eu ajudava também devagarinho, mas com cuidado, que uma pessoa não tirava o braço e levava-me consigo também. A gente despeja o avião e depois nós temos que ir para a cabine para ver se tem uma pessoa que desmaiou, qualquer coisa, precisa de ajuda. E tinha algumas pessoas nessas circunstâncias? Não, senhor, não. Magoaram-se, creio que 18 pessoas, mas nenhuma expressivamente? Não, só na rampa, porque vai para baixo com força, só e depois podem ajudar. Não deixa de ser uma coincidência extraordinária que a sua ilha tenha salvo a sua vida e a vida de todas aquelas pessoas, não é? Mas, quer dizer, onde provavelmente já não vinha há algum tempo, não sei qual era a última vez que tinha vindo à terceira? Eu ia para Lisboa, o nightlife era mais melhor lá do que aqui na terceira. Mas de vez em quando eu vinha, porque os meus pais passavam o verão todo aqui. De vez em quando eu vinha para ver se eles estavam bem, para me dar a saudade da minha mãe, ver o seu filho aqui. Vocês tiveram logo a noção da dimensão do feito, do achievement? Vocês tiveram logo a consciência do achievement que... Não, naquele tempo eu nem sequer pensei isso era tão sério, porque nós podíamos ir para o hotel, a tripulação, mas a gente queria ficar atrás para ajudar os passageiros. A gente todos estavam aqui juntos, a gente todos sofrerem tudo. Havia uma união, uma comunhão entre as pessoas. Sim, a tripulação, nós falámos com o outro e a gente disse, não, a gente não vamos para o hotel, nós vamos para trás para o avião, mandar as malas para trás, para baixo, porque
os passageiros estavam lá dentro no aeroporto e precisavam as suas malas também, não é só a tripulação. Foi assim. E foi eu acho que foi 6 horas depois, nós aterramos, a gente fizemos isso. E depois, foi 6 horas depois quando eu telefonei os meus pais, that's right, porque eu tinha o telefone no avião e o número. So, eu telefonei o meu pai. Ele já sabia do acidente? Ouviram qualquer coisa. Teve um avião que está no mar, tem um avião metade em terra e metade no mar. Está ardia, fire went up in flames, várias coisas. E só depois, right? So, mas quando meu pai atender o telefone, I'm like, olá pai, como é que está? Oh, como é que estás? Não, estou bem. De onde estás? Oh, estou aqui na terceira. Oh, you wish. Querias? Eu disse, não pai, estou aqui na terceira. Oh, não estavas naquele avião, estavas? Aquele avião. Sim pai, estava naquele avião, é transar. Oh, olha aqui a tua mami. E depois já o telefone da minha mãe, e a minha mãe, a chorar, sempre quando está um desastre no avião. Olha, mas vocês tiveram logo a noção do quão incrível foi a salvação de todas aquelas pessoas, o salvamento daquele. Tiveram logo a noção do quão incrível aquilo era, não? Did you understand right away? No. How big the achievement? Nós não pensamos nisso, E depois também eu não sabia que era uma coisa tão sério, porque eu telefonei a minha irmã para mim é a segunda mãe. Ela sempre, quando a gente vivia aqui, eu fui para o Canadá com 2 anos e meio, so ela era a segunda mãe para mim. E eu telefonei a ela também, só para avisar. Eu não sei, eu telefonei no trabalho. Joe, como é que estás? Oh, estou bem, só para avisar. A gente teve um problema com o avião e a gente aterramos na terceira. Estou aqui com os pais. Está tudo bem. Foi assim. O segundo dia de telefone. E foi esse tempo quando eu soube o tamanho do acidente. E eu telefonei ela para ver como é que ela está. E ela chorava. E disse, ei, o que é que passa? Qualquer coisa acontecer em Toronto? Sério, foi assim. Eu sabia que a gente estava bem, a gente tomamos uma bebedeira aquela noite, a tripulação toda. Isso é porque nós não vimos o médico. Eu disse, o álcool ajudou, todos. E que relação é que ficaram com o Robert Pichet nessa noite? Oh yeah, so havia o Robert Pichet e quem era o Dirty Jaeger. Okay. O Dirty Jaeger é o chamou aqui também. Ninguém fala dele, ninguém. E foi o Dirty Jaeger que avisou o Pichet. Nós não temos combustível para chegar à terceira. E o Pichet, comandante antigo, com mais experiência, dizia, não, faz outra vez. E o avião sempre ia para a frente, para Lisboa. E quando fazia a conta, ele dizia, Pichet, Robert, a gente tem menos gasolina agora, combustível. Não, isso é um ganho. Porque, tanto quanto me lembro, um dos lados do avião tinha um combustível, ou um tanque de combustível, ou um composto de tanques, e o combustível era passado de um para o outro e perdia-se sempre nesse, não é? Aquele motor com os tubos rebentarem, ele mandou a combustível do motor que estava bom a trabalhar para o outro. E nós pedimos quase 4 litros por segundo. E até que desapareceu tudo. Sim, mas se o Pichet, eu agradeço tudo que ele fez e o Dirk Jaeger, mas ninguém fala do Dirk. E foi assim, right?
Quer dizer muito sobre isso. Em todo o caso, o feito de pilotar o avião durante esses 19 minutos, 65 milhas, mas sobretudo aterrá-lo àquela velocidade, eu creio que era qualquer coisa como 600 km/h, não sei em milhas, mas creio que era um número dessa... 220 milhas, ok. Ainda assim, 400 e tal km/h. Portanto, é realmente um feito incrível da parte do comandante. Dos dois. Um não pode fazer isso sem o outro. E também sem o controlador aéreo que estava, salvo erro, em Santa Maria, que teve um papel essencial, tanto quanto julgo saber. Na altura falou-se bastante nesse controlador. Está a perceber a minha pergunta? Não. Air Controller, que estava, creio que na ilha de Santa Maria, o mais ativo desses... Não sabe, desculpa. Os controladores têm em Santa Maria e depois passa para o controlador das lajes. Ok. É melhor falar com o microfone, Francisco, porque senão nós... Não, há dois controladores. Portanto, quando o avião vem de Canadá e entra na área de Santa Maria, de Portugal, é em Santa Maria, que é o controle português. Depois, quando chega à área de vir para as lajes, passa para o controlador da Torre das Lajes. Portanto, os dois tiveram esse papel. Voltamos assim mais tarde, porque eu gostava de saber um bocadinho do after story destes acontecimentos, mas vamos falar com o Rui Gaspar, que era chefe de equipa, chefe de... Não, agora é que sou o chefe de equipa. Na altura... Boa tarde. Agora é que sou chefe de tripulação. Era um bombeiro. Na altura era bombeiro. Eu tinha começado a trabalhar em 1990 e agora 36 anos. Já estou nos bombeiros, continuo nos bombeiros. E tanto quanto julgo saber, foi o primeiro a chegar ao avião. Sim, então é assim. Eu tinha 31 anos na altura, em 2001. Eram 6h20 da manhã, nós ainda estávamos a dormir, porque fazemos turnos de 24 horas, portanto, iríamos sair naquele dia às 8 da manhã, quando às 6h20 mais ou menos recebemos as notificações que havia um avião que ia aterrar sem combustível, estava a 20 minutos de distância e só tinha 10 minutos de combustível. Imediatamente as luzes também acordam a gente, estamos nos nossos quartos individuais. Desculpe interromper, só uma coisa, foram avisados logo de que iam aterrar em terra ou no mar? Em terra, primeiro. Portanto, a expectativa já do lado de terra já era que chegasse. Mas depois já conto também o resto. Portanto, começámos de imediato a correr para os carros, para as viaturas dos bombeiros e isso tudo. Arrancamos de imediato e mais ou menos em 2 minutos a minha viatura estava parada no centro da pista. Portanto, num taxiway que chama-se o F. Quando a gente começámos a pensar um bocadinho, a avaliar as situações, os possíveis cenários que a gente vamos fazendo isso, é apto fazer isso, começamos a pensar, algo está errado, porque disseram-nos que tem 20 minutos, só tem 10 minutos de combustível e está a 20 minutos de distância, devem ter trocado alguma coisa. Mas depois, quando recebemos as segundas notificações, mesmo do nosso alarme, deram-nos as mesmas informações e a gente dissemos, isto não vai ser bom, ele não chega aqui à ilha, de certeza absoluta. Começámos logo a pensar nisso. Portanto, começámos a fazer, a imaginar os piores cenários possíveis, o que podia acontecer, mesmo que ele aterrasse, não é? Portanto, os piores cenários possíveis e esperar pelos melhores. O avião vinha desgovernado, praticamente, não é? Não tinha sistema hidráulico nem nada disso, podia acontecer muitas coisas, o avião podia vir em nossa direção, podia ir para as lajes, podia cair antes de chegar à pista, podia cair na praia, por exemplo, podia cair no Juncal, Santa Luzia, passar a pista também, cair nos cercados. Veio do lado da praia, não é? Exatamente, que era uma coisa que também não tínhamos conhecimento. Portanto, ainda a informação que a Torre nos passou é que não sabia qual era o lado que ia aterrar. Pronto, começámos a passar, a avaliar estes cenários todos. A uma certa altura, também se pôs a hipótese que o Joe já falou do avião não chegar à terra.
Foi aí que o nosso chefe americano indicou a mim e a outros dois. Nós temos um curso de busca e salvamento, embora não seja para mar, mas temos esse curso de busca e salvamento, e preparou a gente para a gente, se calhar, sair das viaturas e ir para o hangar da Força Aérea Portuguesa, para o helicóptero, o Puma, na altura. Portanto, era mais uma opção, caso o avião não chegasse, não é? Caísse no mar, e a gente tinha essa opção de ir também prestar salvamento no helicóptero. Aguentámos mais uns minutos, o tempo estava muito bom, visibilidade ilimitada, sem vento, uma manhã muito boa, porque se fosse no dia antes, tinha sido nevoeiro completo, visibilidade zero. Portanto, muitos fatores se juntaram para isto também correr bem. O facto que ele já falou do avião estar a voar mais perto dos Açores também foi muito bom. A uma certa altura foi-nos comunicado, olha, o avião, já vem o avião, vem do lado 33, do lado da praia. E a gente todos olhámos e ninguém viu o avião. Porquê? Porque a gente estava a olhar... Ele não tinha luzes, mas estávamos a olhar para uma aproximação normal. E ele não vinha numa aproximação normal, ele vinha extremamente alto. Muito alto mesmo. Porquê? Porque ele tinha que ter a certeza que chegava à terra, chegava à pista, não é? Se ele viesse numa aproximação normal e precisasse ganhar mais potência, não tinha, não é? Por causa de 100 metros depois podia Exatamente, ficava curto. E então fomos vendo o avião aproximar, estava já todo preparado, tudo, o meu fato estava vestido, já tinha máscara de oxigênio ligada e tudo, só à espera de ligar o ar, não é? Temos que combater fogo com a máscara, com o ar ligado. E vimos o avião aproximar-se e bater no chão. Teve aquela primeira pancada no chão, uma coisa horrível. Mas se ele vem muito alto... Ele vem muito alto e vinha a pique, praticamente, com uma velocidade, uma coisa incrível. Bateu a primeira vez no chão, levantou uns metros, e quando bateu a segunda vez só vimos, eu vi bastante bem, os pneus a explodir. Explodiu tudo, arrebentou o trem de aterragem de trás. Na altura não sabíamos que como é que estava as condições do trem de aterragem da frente, e durante uns breves momentos ficámos sem ver o avião. Estava cheio de fumo, envolto em fumo. Portanto, quando o avião para, mesmo antes de parar, a nossa viatura... Não fumo gerado pelo fogo, fumo gerado pela fricção. Pela fricção que as jantes fizeram no Alcatrão, quando penetraram no Alcatrão e começaram a arrastar quase 2 km, não é? O que eu acho que também ajudou também a travar o avião. Portanto, o avião, quando para por completo, as nossas viaturas aproximam-se, uma do lado esquerdo do avião e a minha veio para o lado direito do avião. E eu muito rapidamente puxei portanto, a linha de mão, é a mangueira, não é? Para combater o fogo. Carregamos a linha de mão e comecei com muito cuidado a apagar o fogo ao ângulo de 45 graus também, porque estava deste lado e com medo aqui do trem de aterragem da frente, porque ele, embora não tivesse explodido, a qualquer momento podia explodir também, e temos que estar num ângulo de 45 graus para a nossa prevenção. Portanto, também sabia que tínhamos aqui o fogo estava aqui no trem de aterragem. Não era muito fogo, mas também não era muito visível, porque tinha muito fumo. E tive que ter atenção também, porque eu fiquei sem saber se iam abrir já esta porta ou não, para a manga sair. Portanto, tentei me desviar daqui e apaguei o fogo daqui, o possível fogo que houvesse. E depois reportámos, olha, quando a gente conseguiu ver, reportámos ao nosso chefe que já não havia fogo, portanto já não havia fumo, a visibilidade estava boa, e eu acho que depois também comunicam para a tripulação, porque eles estavam na janela a vigiar para quando podiam baixar as mangas, não é? Neste momento baixam as mangas, a minha mangueira mete um bocadinho para o lado e começamos a ajudar as pessoas a evacuar o avião. Portanto, as pessoas deslizavam a manga, mas muitas caíram, muitas se magoaram quando estavam a sair. Porque umas por cima das outras também. Umas por cima das outras, a aflição de sair dali também e ir o mais longe possível do avião também. Portanto, via-se que as pessoas estavam realmente bastante aflitas. Algumas, e agora se calhar é engraçado, mas algumas corriam em todas as direções, algumas corriam para o fim da pista em direção à caldeira, e a polícia aérea portuguesa e americana tinham que ir atrás deles, porque eles queriam era correr e afastar-se dos aviões. A gente diz, run! Exatamente.
Tinha outras que simplesmente saíram, eu estou a falar só desta manga aqui, que foi aquilo que estava a ajudar. Outras saíam e beijavam de imediato o chão. Outras agarravam-se à gente e abraçavam-se, e eu dava um abraço ali muito rápido, mas tinha que dizer fuja para ali, que era para a relva, onde estávamos a fazer a triagem dos passageiros, a tentar fazer a triagem. Outras perguntavam, onde é que estamos? E eu respondia, estou na Ilha Terceira, nos Açores, como é que saímos daqui? Para sair daqui tem que ser de avião. E elas respondiam, nunca mais ando de avião. Vou viver aqui. Oh senhora, também pode ir de barco, mas vai demorar um bocadinho para sair daqui, para ir para o Canadá ou para Lisboa. Mas a verdade é que houve muita gente a sair da ilha de barco nos dias seguintes. Possivelmente porque a pista ficou fechada durante 25 dias, acho eu. Houve barcos especiais, pelo menos da Terceira para São Miguel, pessoas precisam ir para Lisboa e para outros destinos. Eu vou só olhar aqui as minhas notas a ver se não me esqueço de alguma coisa. Portanto, outra coisa também, as pessoas ao sair, a agonia que o Joe falou, as pessoas corriam em todas as direções, mas havia pessoas que não tinham força para andar. Elas assim que saíram, ficavam paralisadas, já tinham saído do avião e pensavam que estavam salvas, e estavam salvas porque não havia mais fogo, não havia nada, portanto o fogo estava extinto por ali, o pouco que havia. E para nós bombeiros nunca foi por enquanto assustador ver isto, porque nós vamos fazendo vários treinos teóricos sobre isso, não é? E estamos assim preparados para o pior, e as coisas como correram bastante bem do ponto de vista do Departamento de Bombeiros, estávamos satisfeitos porque aqui não havia vítimas, não havia fogo, porque um dos cenários também, se era se o avião realmente se despenhasse na pista, nós somos treinados para isso, temos que conduzir as viaturas com cautela para não passar por cima de corpos, de destroços, portanto podíamos danificar também alguns componentes do avião e temos que deixar essas provas para depois futuras investigações, não é? Portanto, nós estávamos satisfeitos que aquilo até tinha corrido bastante bem. Este não foi o pior acidente que eu tive. Pois era o que eu lhe ia perguntar. Embora tenha sido o mais espetacular e o mais memorável, mas do seu ponto de vista que estava em terra não foi o mais impressionante. Infelizmente eu estava de serviço também na noite de 4 de fevereiro de 1998, quando caiu o Antonov, lá na Serra da Caldeira das Lajes. Eu estava de serviço nesse dia também. Um avião do Correio, salvo erro, não é? Um avião Antonov 120, o modelo 120, e levantou em direção à caldeira e infelizmente caiu também lá. Logo na subida, não é? Logo na subida, não é? E houve 7 vítimas mortais, não é? Eu estava de serviço e a viatura que eu estava na altura, tínhamos um chefe que tinha alterado um bocadinho a composição dos carros. E o carro de busca e salvamento era um carro de combate a incêndio a estruturas, a casas, fazia Rescue Structural, portanto, este é o termo em inglês, e a gente respondemos, e eu fui juntamente com um bombeiro que chama-se Cunningham, Airman Cunningham, os primeiros a combater fogo nesse avião também, ele sobre o lado direito e eu sobre o lado esquerdo, novamente o lado esquerdo. Nesse morreram 7 pessoas, infelizmente, que era a totalidade das pessoas que iam a bordo. Exatamente. Nós não tínhamos conhecimento disso, porque quando chegámos lá o avião estava envolvido em fogo, bastante, muito quente, e a nossa esperança era salvar alguém. Nós temos um carro que leva 2.000 litros de água, em menos de um minuto, 2 linhas de mão, ficamos sem água. Então a opção que tivemos foi fazer um busca e salvamento, tentar ver se encontrava, portanto demos uma volta ali no que era possível no cerrado à procura de vítimas, portanto uma volta de 360 graus e infelizmente não conseguimos encontrar ninguém. Depois foi-se aproximando outros carros também, os carros maiores, as viaturas próprias de combate a incêndio nas aeronaves, puxámos outra linha de mão e mais um colega que era o Gilberto, que está agora a morar em Ponta Delgada. Começámos outra vez a combater fogo e depois começámos a ver, infelizmente, os cadáveres e isso tudo. Portanto, esse foi bem pior do que este, não é? Do Air Transat, porque morreram pessoas, não é? No Air Transat
salvaram-se 306 pessoas, que têm 306 histórias, não é? Cada pessoa tem a sua história, os bombeiros têm a sua história, os controladores aéreos têm a sua história, não é? Também salientar o trabalho que o tal controlador aéreo fez, que foi quando passaram, Santa Maria passou aqui o comando para o controlador aéreo, o primeiro sargento José Soares, acho eu, João Soares, e ele conseguiu também dar uma ajuda bastante válida. O que é feito esse senhor? Este senhor, por aquilo que eu tenho conhecimento, está a morar em Portimão, está a reformar e mora em Portimão. Este senhor foi ele que tentou ajudar o comandante, acendendo as luzes e apagando as luzes da pista, porque sei que na altura ainda era escuro um bocadinho, e o comandante começou a ver luzes de 5 ilhas. E agora saber identificar àquela altitude qual é a ilha que está a ver, onde é que tem que aterrar, onde é que tem a pista mais longa, o departamento de bombeiros totalmente equipado e preparado, treinado para combater fogo nestas situações, e foi esse senhor também que acendeu e apagou as luzes várias vezes. Criou um código, não é? Exatamente, e o piloto, estou a dizer, já consigo ver a pista e a partir dali... Chegou-se a colocar aquela hipótese de que às vezes se fala de lançar espuma na pista. Havia ainda outras soluções que não chegaram a ser experimentadas, não é? Sim, essa hipótese também foi. Geralmente, quando há derrame de combustível, é mais indicado quando há derrame de combustível. Neste caso, não havia combustível. Não era esse o problema? Não era este o problema. Havia derrame, sim, e foi o que nós depois ficámos a fazer, depois daquilo que está controlado, os passageiros terem sido evacuados. Alguns de nós ficámos a limpar o óleo hidráulico. No entanto, foi derramando pelos tubos danificados, não é? Do trem de aterragem, portanto, mas também isso foi pensado, não é? O nosso chefe alertou que se, às vezes, embora nós sabíamos que o avião não tinha combustível nenhum, mas podia ter alguma coisa, algum resto de combustível, não é? Que não fosse o suficiente para voar o avião, mas que tivesse nos depósitos. Nós tínhamos indicações também para meter espuma na pista, caso fosse necessário. Neste caso, o Sr. Manuel Humberto, Sr. Manuel Humberto, tanto quanto sei, tem uma longuíssima carreira ligada à aviação. Exatamente, como 32 anos. Trabalhador do handling da SAT. Exatamente, tudo ao ramo. Eu, no dia 24 de agosto de 2001, eu sou convocado para antecipar para o terceiro turno. E o meu lugar de entrada era às 10h30 e eu antecipava às 7h. Mas eu gostava sempre de ir mais cedo. E quando eu moro no Porto Martins, e quando saí de casa, eu vou num jeep no Land Rover, com o meu lado esquerdo com o vidro aberto, e ao entrar na praia da Vitória, num lugar chamado a Boa Vista, vejo este menino a entrar pela baía da praia dentro, em silêncio profundo, e que me chamou extremamente a atenção. Eu vejo este avião fração de segundos. Ou vem, como foi referido aqui há pouco, ou vem alto, mas já vem com inclinação de pista, de aproximação de pista. Ou já vem com a chamada a proa do avião, já vem inclinada. E aquela velocidade entre a praia e as lajes é fração de segundos, em vez de haver uma fração de segundos. Claro. Mas admirou-me o silêncio, não ter os reatores. E eu pensei comigo, é impossível, o reator de cauda não tem força de avião. Este avião vem a planar. E deixo de ver o avião e sigo sempre meio minuto, senti um som. Foi quando ele dá a primeira pancada na saída. E quando me dirijo para chegar acima ao aeroporto, já tinha os senhores lá embaixo, a bombaria americana, ambulâncias, tudo e eu tinha sido convocado para o check-in, para a separação de bagagens, e depois vou entregar as primeiras coisas que chegam do avião, sapatos de senhoras e de senhores, os sapatos que estavam lá das mangueiras. Foi a primeira coisa que se entregou. Isto, toda a gente diz que foi um milagre. Eu acredito plenamente no milagre. A ciência é muito adiantada, mas que se deve muito à coragem do comandante, mas falava-se na altura do homem que está na torre de controle, os controladores, os comandantes do nada, assim sucessivamente. E falou-se aqui há bocadinho também no Antonov.
eu terei o gerador Antonov. Eu é que terei o gerador Antonov, o gerador que se liga, quem dá a saída é o genuíno Madruga, está no Twitter, que era do Sr. Plata, e está da PSP da Praia, um rapaz que atualmente está a viver na Graciosa. Eu carreguei o avião e mais os meus colegas, e os tripulantes do avião de tripulação do Antonov tinham ido a uma mercearia em frente, chamada a mercearia da Tia Maria. Traziam queijo e barras de manteiga. E entraram para levar para a sua terra. É uma coisa engraçada, porque eu quando fui tirar a mangueira do gerador que dá corrente ao avião, e que pus no gerador, fazíamos sempre um sinal, e depois veio os dois pilotos, o piloto e o copiloto à frente, ao norte, tinha dois homens, o piloto e o copiloto em baixo, e dois por cima. É um avião difícil. O avião, quando levanta, a gente deixa de levantar o avião e vem saindo e desce uma das nossas operações, chamado João Alemão, é aqui de Angra, diz que agora o momento está a ver em Lisboa, e diz-me, João Manuel, o Antonov caiu, e veio para trás logo. Portanto, fomos para o Angra e via-se o fogo, um fogo terrível, a explosão do avião caído, nos sobreviventes. Foi uma coisa que me marcou muito. Mas diga uma coisa, diga. Voltando ao Air Transat, ao Airbus 330, o senhor lidou com os passageiros, é isso? Sim, depois quando começaram a regressar, depois é que vai os nossos carros, quem toma conta é estes, os americanos, os bombeiros, e depois é que os nossos carros começam a buscar os passageiros para o nosso terminal. E por isso eu vou entregar sapatos e aquela gente está tudo desorientada. Como é que era o estado de espírito das pessoas? Diziam que era milagre. Houve uma força espiritual, alguém com muita força. Certo, mas as pessoas já tinham consciência da dimensão então Mas a gente estava, portanto, as pessoas nervosíssimas e como chamou uma da atenção era a troca de sapatos. Este não é meu, este era do meu rio, trocando sapatos entre os dois, trocando sapatos. Foi isso que eu hoje dei da bagagem. E deve-se muito, portanto, as pessoas, as autoridades aqui da praia, começam a levar passageiros para os hotéis e portanto, aquilo correu normalmente bem. Não houve vítimas, mas ouvia-se na altura, falava-se muito da coragem do comandante, mas da torre de controle que tinha sido, portanto, tinha dado todo o apoio possível que se podia fazer. Eu às vezes recordo o silêncio, amanhã é uma manhã linda, uma manhã muito clarinha, e o silêncio do avião. Mas eu não vi este avião um minuto, eu vi este avião fração de segundos, ou vem alto, ou passa por cima daquele chamado-se o Paulo da Praia, entre a Serra e a Vila da Praia. Acho que ainda se chama. Ainda se chama o Paulo, é mais pequenino, que aquele era comprido, é mais pequenino. Eu venho ali a meio da Bahia, mas já vem com a inclinação da aterragem. O turno que estava de serviço era o turno de Jamacid, que foi jornalista aqui em Angra, e tinha como chefe de equipe um homem muito bom, o rapaz de São Miguel, que veio para a Ilha Terceira com 8 anos, que era das Lajes, o Sr. João Muniz. Equipe também muito boa mesmo. Isto é o que eu sei do Transat. Quando foi ao Antonov, deixou-me marcas profundas. Devo dizer que o pormenor da troca de sapatos é um pormenor de escritor, por isso. Se calhar ainda temos mais alguém para contar essa história. Temos aqui nosso amigo aqui que vai contar também. Sim, o Francisco Cardoso, na altura, era supervisor dos passageiros da base americana. Era assim a sua... passageiros Sim. E qual é que foi o seu papel, Francisco? Eu nunca vi o avião. Já depois de estar tudo despachado, eu consegui ir à pista só por curiosidade para ver o avião como ele estava. Mas antes no meu confinamento eu tinha conseguido dar tipo. Portanto, o seu trabalho foi Foi coordenador de uma parte do serviço e estava a estudar o tráfego. Estávamos à espera do nosso avião charter, que era um L1011, se não me engano, já há 25 anos. Estávamos à espera do charter, estava com 300 e tal passageiros que vinham da América, de Baltimore, e seguia para a Viana.
E quando me chamam ao telefone, eu fiquei assim admirado, que não era normal, a informação de rotina, de ser que eles haviam chegado, essas coisas todos. E quando o oficial de dia me chama para perguntar o tráfego que havia previsto para chegar ou para sair, e se haveria algum problema do avião sobrevoar as lajes. Porque a informação que tinha, já tinha recebido pela internet o manifesto de passageiros e achei que não havia problema deixar o avião seguir para a avião e ficou assim. Perguntei porquê, eu disse, agora não, agora tem outras coisas para fazer, não posso dizer. Fiquei à espera, lá continuámos a rotina da mudança de fazer os relatórios do fim do dia, fazer a inspeção ao edifício, fazer a inspeção às viaturas, destinar os serviços de cada um, o normal. E depois, quando ele me disse que o avião vinha um avião com uma ideia e que naturalmente iria tentar aterrar nas lajes, o que é que eu ia fazer, porque não conseguiam falar com a parte civil portuguesa para alertar. Não conseguiam porquê? Não conseguiam contratar o Tribunal Civil. Porque era 5 da manhã, estava tudo a dormir. Os turnos entravam às 6h30. Os turnos entravam às 6h30. Entravam às 6h30. Mas antes das 6h30 não tinha ninguém? Nada. A gente também, portanto, quando a companhia canadiana tocou aqui a escada das lajes, cadeia de Pacífico, a gente deixámos de entrar à 1 da manhã, portanto aquilo foi dia. Mas agora já há gente de serviço à sua hora. Gente, ainda bem, fico muito contente por isso. Claro, muito contente por isso. Tem. Os acidentes é que catalisam as grandes mudanças na segurança. Depois tive um horário das 2h30 da manhã e depois um horário das 5 da manhã e depois mais tarde, quando abre o aeroporto de São Miguel, portanto os nossos horários aqui começam a ser mais leves. Os charters começam a ir mais para São Miguel. Primeiro é que entrava-se às 6h30. Mas agora há horários diferentes, não é? A gente está sempre aberta agora. Vou passar aqui ao amigo francês. Muito bem. De maneira que quando disseram que o avião vinha para tentar aterrar, eu lembrei-me logo dos 25 anos também tinha vindo o avião de Visolante, também estava a serviço nesse dia. Que aliás faz agora 50 anos, a 3 de setembro, disse-me o Francisco há bocadinho. O avião quando eles disseram que iam tentar aterrar, ainda seja com 130. Vinha a bordo, salvo erro, um corvo venezuelano. Era o corvo universitário da Universidade de Caracas. Incluindo a namorada do Hugo Chávez, eu vinha saber bastante conhecido. Mas também estava de serviço nessa altura? Também estava de serviço nessa altura. Ok. E qual é? Ainda me lembro de ver, enquanto fecho os olhos e falam isso, ver o clarão da explosão do lado de trás. Porque o avião caiu na Serra da Gualva, não foi? Não. Da Igreja das Lajes. Saiu o telefonema de uma pessoa das Lajes a dizer, olha, caiu agora aqui um avião. Não sei o quê. Mas alguém em terra se magoou ou não? Não. Ok, foi fora da mato. Mas já agora, lembra-se quantos mortos houve no avião? 68? São números, não são, aliás, comparáveis aos que podiam ter sido estes do avião da Air Transat. O Francisco tem uma longa paixão pela aviação, também por outras coisas, não só pela aviação. O Antonov não teve relação com ele, ou você é o L comum às coisas? Não, o Antonov é só da parte deles. Não, já estávamos obrigados nessa altura e nesse dia nem sequer estava de folga, nem sequer estava de serviço. Ok. Eu lembro-se de... Sim, faz favor. O Antonov começa a ficar correio porque a TAP não tinha capacidade de levar o correio para passageiros, cargas e então o Antonov de vez em quando tinha cá de conta dos correios e é que levava um correio. Dos correios portugueses? Sim, é muito complexo, é coisas engraçadíssimas. Porque quando houve o acidente, trabalhava no aeroporto das Lajes um rapaz carteiro, funcionário dos correios, de sobrenome Miguel. Quem é o sobrenome Miguel? E o banco mandava dinheiro, portanto, através dos correios,
isto em sigilo profundo, não é? Mas os reis sabiam qual era o saco onde ia o dinheiro. E o avião, quando cai, ele larga-se para lá e consegue apanhar um saco selado que não queimou com dólares. Era dólares, não era dólares. Esse rapaz, não sei como é que ele teve essa coragem, mas teve. Eu não sou testemunho ocular, que eu não vi que ainda saí de cá do meu armazém, mas foi o que ele contou e várias pessoas contaram. Sim. O Rui Gaspar. Eu não queria desviar a atenção para o Antonov por causa do Joe, não é? Mas já que o senhor falou do saco, realmente quando a gente estava a apagar fogo do lado esquerdo do Antonov, depois de ter gasto a água toda que tínhamos, nós tínhamos 2.000 litros no carro e ficámos, para aí em 45 segundos, ficámos sem água. Aquilo debita muitos galões, muitos litros por minuto. E a primeira coisa que vi também foi esse saco. Foi um saco verde, intacto. E estava um pouquinho aberto e conseguiu-se ver que estava cheio de dinheiro. Realmente, eu confirmo, estava cheio de dinheiro e deixámos ficar lá. Ninguém tocou naquilo, ficou lá, porque não podíamos mexer mesmo, não é? Nem guardar, nem nada disso, não podíamos desviar isso. Mas é verdade, vimos. Não sei se o Francisco tinha alguma coisa a recordar extra. A recordar extra foi a coincidência da segunda vez estar a ser chefe de turno e ter acontecido um acidente de avião. Não é uma coisa, não é uma recordação lá muito agradável, não? Foram os seus 2 episódios mais dramáticos. Sim, houve um dia de um avião cargueiro que tinha vindo descarregado com frutas, não sei o quê, e depois teve que abortar a descolagem e quase que falhava a travagem e se não tivesse conseguido travar, tinha apanhado de carro e estava a atravessar do terminal civil para o terminal militar. Era um 707 que tinha 707 cargueiro. tomates de Marrocos, ia para Canadá. Eu tive o 707 tinha carregado tomates. Nós vamos também falar com o Dr. Gonçalo Viola, que eu não sabia que tinha sido o médico de serviço, falamos no fim com o Liduíno. Estava de serviço no Hospital de Angaré, sim, Gonçalo? Boa tarde a todos. Eu também tenho uma pequena história. Eu estava a fazer noite no hospital, essa noite, de 23 para 24, e saí às 8 da manhã, 8h30. Não. Fazemos. Faz parte da nossa comunidade. As pessoas já me conhecem, não precisa, obrigado. E então, nós tínhamos, já não me lembro se era às 8, se era às 8h30 da manhã, e pronto, já estávamos quase a preparar para sair e tal. Eu fui ver o que é que se passava, se havia doentes novos, porque normalmente durante a noite havia poucos doentes. No parte da noite. Serviço de urgência, não é? Serviço de urgência do Hospital de Angra, pois, na urgência. E então eram cerca das 7 da manhã, vejo uma senhora que eu vi logo que não era portuguesa, assim, com uns fatos assim, tipo americanizados, com muitas dores numa perna. E estive ali a falar um bocadinho com ela, falei com os enfermeiros, e ela disse que teve um acidente num avião e estava com muita dor numa perna. E eu achei, um acidente num avião, não sabemos nada, não temos nenhuma informação. Portanto, não tinha havido nenhuma comunicação, nem da proteção, não havia proteção civil, não havia comunicação para o hospital, ninguém da cirurgia, nada, nem equipa. E então, claro, estava só essa senhora com uma dor numa perna, uma pessoa com uns 70 e tal, 80 anos, uma dor numa perna é normal, pode acontecer. E pronto, e passei o doente assim, nem sequer fui ver porque ela estava com dores, mas nem sequer tinha muitas dores. Então só depois no outro dia é que vim a saber que tinha uma fratura numa rótula, a senhora tinha, depois de ser avaliada, portanto, raio-x, e acho que não apareceu, talvez durante depois da manhã, depois das 8 e tal, 9 da manhã, é que apareceram mais alguns doentes com pequenas coisas, pequenas escoriações apenas, e alguns também foram para a praia.
só para dizer que se fossem 50, 100 doentes que aparecessem... Pois, quer dizer, era suposto felizmente, o único hospital da ilha ter sido avisado, ter sido integrado no ninguém protocolo de sabia, segurança. ninguém sabia de nada. Mais uma coisa que provavelmente hoje em dia... João, Sim, por favor. mas as ambulâncias americanas estavam lá. Exatamente. E o pessoal da clínica também estava a postos, só como era... 206 pessoas. Sim, mas como era um avião civil e iria estar à responsabilidade das autoridades portuguesas, eles prestaram o auxílio das pessoas que naquela altura pediram e se tinha que pedir mais nada, não se meteram. O hospital americano também estava preparado. O hospital americano estava tudo preparado. Mas tinha capacidade para centenas de pessoas. Nós tínhamos tudo preparado para receber aquelas pessoas. Também estavam Os bombeiros da praia foram avisados. Centenas de pessoas. Centenas de pessoas, nem sequer o hospital de Angra sozinho consegue, não é? Não. Ainda mais era o hospital antigo, não é? Claro. Sim, ainda foi no hospital antigo. Se eu fosse jornalista de serviço nessa noite, eu ia fazer essa pergunta. Aquela zona cinzenta que há do entendimento entre as duas forças aéreas, depois casos que ninguém sabe bem como é que se resolve. Isso é bem observado. E, portanto, nós, como éramos tínhamos os equipamentos prontos e tínhamos o pessoal pronto ali, fizemos aquilo que podemos fazer, mas precisamos para passar para a parte civil. Mas provavelmente agora já há protocolo neste sentido. Deve haver. Os hospitais, as diferentes valências de saúde. Sim, e há mais equipamentos e outras coisas. Não, faria sentido mais reforçar a equipa, não é? Estava lá o Gonçalo sozinho para tratar. Estava mais um colega, mais velho. Hoje em dia há treinos todos os anos, uma vez por ano, às vezes até duas. Há treinos de emergências à pista e pronto, simulações, mas naquela altura não havia nada. Relativamente ao Antonov, o que aconteceu foi o avião começa a levantar voo e quando já vai no ar, dois motores de um lado param. Portanto, o avião cai imediatamente para o outro lado e foi o que aconteceu. Vamos falar aqui com o Lidwin Borba, que é o autor deste livro em que se conta a história do Joe Ponciano, evidentemente mais pormenorizadamente do que o Joe contou aqui. Joe Ponciano, um minuto da morte. Já agora podia contar-nos a história deste livro, Lidwin? É isso, é engraçado. Antes de mais, boa tarde a todos, obrigado a todos os presentes, a todos os participantes e ao Joel por mais uma vez ter dado a sua casa, para neste caso, para uma celebração da vida. É isso. O que estamos aqui a fazer é celebrar a vida, porque há 25 anos essa vida esteve a um minuto da morte. E correu tudo bem, felizmente. O João já transmitiu provavelmente isso, porque sabe o transmitir muito bem. Eu quero só contar um pouco da história do livro, como é que aconteceu, e está relacionado com a minha loja da segunda mão. Um dia apareceu um loiro americano pela loja dentro, que falava muito mal português, uns falam melhor. Falava muito mal português, e a minha mulher, como teve 27 anos na Califórnia, onde está agora também, fala relativamente bem o inglês, e o Joe percebeu, ou ela entendeu, ela deve ter entendido que ele queria era falar inglês, e começaram a falar inglês. Ele era um cliente, como outro qualquer, e esse cliente passou a amigo, e da amiga a amizade, e um dia contou à minha mulher a história que eu já tinha pensado passar a livro, mas que não passou dessa ideia na altura. Não tinha um protagonista na altura? Não tinha, isso mesmo. Esta linda história, entre aspas, portanto, essa história do avião, e toda a gente se tem salvo. Ele depois contou a história toda, a minha mulher contou-me, e falamos, e eu disse: já temos aqui uma linda história para passar este livro, incluímos a tua vida e fazemos a história do livro. O livro está incluído numa coleção de livros que eu tenho de figuras da diáspora, julgo que o 10º ou 9º ou 11º, qualquer coisa assim do género, e a história foi passada, a biografia do Joe Ponciano ao livro, e em pormenor a história da viagem e de toda a tragédia que acabou em bem.
É uma viagem de arrepiar os cabelos, da forma que ele me descreveu, e depois passei ao papel e fiz alguma investigação, porque havia já alguma coisa publicada mais tarde, há filmes sobre isso, há uma série de coisas, e acho que é um documento interessante que fica um testemunho da pessoa, e além de mais o único tripulante teixeirense que vinha nesse voo. E esse voo... E o único português, provavelmente. Não, português não. 4 entre os tripulantes? Ah, uau. É o único tripulante teixeirense só. E que a viagem era uma viagem Toronto-Lisboa, não era Toronto-Teixeira. A avaria que foi provocada, ou seja, o derrame de combustível que foi provocado e que foi deixado no meio do Atlântico e que fez tanta falta, é que levou a esta decisão e esta tragédia de aterrar na Ilha Terceira, de cair na Ilha Terceira, porque um avião que aterra sem motores, acho que se pode dizer que caiu, porque sem motores é um caso único na história. Há uma aterragem um pouco semelhante a esta em Halifax, acho eu, Gimli, acho eu, da Gimli Maneuver, mas o avião partiu-se a meio, morreram acho que 45 ou 50 pessoas. Estou a falar de memória. Eu acho que é uma de Hamilton, Canadá, se não me engano, acho que é aí. Eu pensava que era Halifax, se calhar é Hamilton. Eu tenho a impressão que é essa. Eu acho que está contado aí no livro e que acabou também relativamente bem. Não sei pormenores, eu não me lembro de pormenores, mas foi muito mais pequena do que esta em termos de pessoas. Estamos aqui a falar 380 ou 390 306 pessoas. Ou 306, é isso. Agora eu já não me recordava bem o número. É muita gente e, enfim, no fim, de aqui provavelmente o João já transmitiu essas palavras que foi o comandante, depois de estarem na pista junto uns aos outros, nós não éramos para estar aqui. Já agora, não é fácil comparar os resultados comerciais dos seus livros, porque eles também depende um bocadinho do envolvimento das pessoas, do envolvimento das famílias, das comunidades, etc. Mas é uma história que tem gerado curiosidade. Nós estamos aqui com a casa cheia e está toda a gente a ouvir com bastante atenção esta conversa. É uma história que tem gerado curiosidade, tem-se destacado por isso entre os outros livros da coleção? Há outros também que estão praticamente esgotados ou que até esgotaram dessa coleção. Estes livros foram editados 500 exemplares. Uma parte deles foram vendidos aqui, outra parte deles o próprio Joe é que se encarregou ou de oferecer ou de vender, conforme bem entendeu, e neste momento temos 3 caixinhas, já não tem mais. Portanto, vamos voltar aqui mais um bocadinho final ao Joe. Queria fazer uma pergunta. Claro que sim, por favor. Olha aqui. Eu queria fazer uma pergunta. ao Joe. Obrigado por ter vindo outra vez cá, terceira, à sua terra. Pouco depois do acidente, falou-se que o piloto tinha uma avionete, um avião pequeno, e que fazia muito treino de voo planar, portanto que ele planava muito, e eu queria saber se era verdade ou foi só apenas boatos que se contou na altura. Que ele tinha... Tinha um pequeno Piper no Texas, acho eu, não é? E gostava de voar para países sul-americanos. O Piché. Yeah. So, depois isso tudo acontecer, a gente soube que ele tinha vida na América também. And was a drug runner. Ele tinha passado por tráfico de drogas. Yeah. So ele estava acostumado a viajar aviões pequeninos, sem luz, pagava a luz para aterrar e depois para levantar também, sem ligado luz. ao motor. E depois ele fez um filme, o Piché, e isso está dentro do filme. So, ele foi para a cadeia, esteve na cadeia da América e tudo. Sobre isso, e depois a companhia sabe também e dei party. Mas sabia na altura, não, em 2001,
ninguém sabia na companhia. Ok. So, ele ficou muito estressado com isso, porque naquele tempo, quando isso tudo aconteceu, ele sabia que eles iam à procura de Isso, coisas. mas quem descobriu foram os jornalistas, não foram os investigadores oficiais. A companhia sabia, mas não dizia nada. Ok. Acho que era um Piper que ele aterrava no Texas, vindo de Juárez, portanto, se bem me lembro desta... Não sei se era Georgia ou era uma... Ok. Some state in America. Foi. Ok. E depois foi o polícia que veio, e ele estava na pista para sair e deu um baque no avião e ficou lá. E acho que também tinha um passado de consumo de álcool bastante significativo, segundo... Portanto, isso é inspiração até para o filme. Eu falo nisso no filme também, right? Mas, Não, mas tudo isso ajuda a construir o mito do homem, né? sim. Realmente é um feito sem paralelo, é um herói, independentemente da sua pré-história. Pessoalmente, como escritor, acho que essa pré-história só favorece a história dele. Sim, mas a gente todos bebe demais. Estamos fora de casa, em terra, Não, aqui não juntos, e a gente bebe mais. So. Eu bebia, a gente todos bebia. E aí, tomamos uma bebedeira grande aqui na praia, no Pescador. Okay. Eu lembro aquela noite, foi o dia... Depois... quando nós encontramos juntos em terra, o Piché deu um briefing a nós e a gente todos sentados assim, e ele disse: nós não devemos estar cá, e não sei como é que a gente chegamos cá. E a gente, what? Tipo assim, you know? E ele estava muito stressed com isso. Mas ele continuou a voar. Eu entrevistei-o em Lisboa 2 ou 3 anos depois e ele já estava... Ele teve problema, eu acho, com o álcool também nesse tempo. E a companhia sabia e... Acho que deram o nome dele ao aeroporto de Montjoly, no Quebec. Não sei. Parece-me que sim. Não sei. Não consigo ver. Ele começou a trabalhar com nós e depois, não sei, o ano atrás, o ano certo que ele fez retirement. Fora da companhia. Quando é que foi? Não sei bem certo. Vocês nunca se encontram? Encontram-se ocasionalmente? Há algum momento em que se encontram de propósito? A tripulação? A tripulação, a gente somos bons amigos. A gente, de vez em quando, trabalha juntos. Right? Quando esse avião voltou para a companhia, depois das obras, não é mentira. Isso é verdade. Okay. Depois das reparações. Só para mostrar. Quando o avião voltou, o primeiro voo do Toronto era para Lisboa. Uau. Não é mentira. E naquele dia, aquela noite, tinha os 4 tripulações desse avião no voo para Lisboa. A Melanie Tessa, que é a chefe da cabine na porta aqui. A Anita da Silva, portuguesa, aqui. A Luca Isaac, a minha boa amiga, aqui. E eu aqui nessa porta. A gente podíamos escolher as outras portas, mas a gente queria trabalhar aquelas portas. No mesmo sentido? Sim. E fizeram esse voo? Sim, fizemos o voo e queria dizer também a minha tripulação. E finalmente chegaram ao Lux nessa noite? Aquela noite, yes. VIP no Lux depois disso, já passámos muitas noites lá. Mas eu queria dizer também a tripulação, eu pedi a tripulação para vir cá hoje, mas é muito complicado, tem filhos, é o verão, é o fim de agosto, os aviões estão cheios para o Canadá. A gente tira as nossas férias o ano antes, só sabe, tem um passeio com a família, tem isso, tem aquilo, e foi assim. Todos pedem desculpa que não estão cá, gostavam para estar cá, para falar e dizer as suas histórias também, porque a gente todos tem uma história diferente. Para dizer. Claro. E vou dizer uma, da meu Marlene. O pai faleceu e ela ainda hoje fica um bocadinho estressada quando a gente fala nisso, mas ela foi para a casa de banho quando a gente acabamos tudo
E ela foi para a casa de banho e ela olhou para o espelho e disse: pai, por favor, dá-me forças, eu preciso de forças agora. E depois ela disse: eu tenho que usar a casa de banho. E ela fala assim com a voz, right? Eu tenho que usar a casa de banho. E ela olha para o sofão e ela diz: não faz mal, vou morrer. E ela senta-se no assento. E é verdade, e só, quando a gente juntámos juntos e a gente disse as nossas histórias que estavam na nossa cabeça, a sua cabeça, Mas neste dia em que faz anos, no dia de hoje, não houve contacto entre vós, não houve trocas de mensagens, nem... Não, muitas. So, a Luca, a Solete, estão no voo hoje para Lisboa, essa noite. De Toronto para Lisboa? Sim. Uau. E já morreu alguém dessa equipa toda? Escolhi essa capa. O Ludwino já tinha uma capa feita e eu disse: desculpe, Ludwino, mas a gente todos tem fotos que a gente gosta, nós, right? Essa foto não é especial, mas para mim é muito, muito especial. Eu disse ao Ludwino: tem uma foto, tem aqui na capa. Foi essa. Essa foto foi tirada um mês depois do acidente. Eu estava num relationship muito mal. E depois, quando eu cheguei a casa, eu nunca telefonei. Quando eu estava aqui, nós passámos 3 dias em Terceira e depois eu passei 2 dias em Lisboa com a Sylvie e um manager que veio do Toronto. O resto da tripulação foi para a França. Eu queria ficar na Lisboa porque eu tenho amigos lá, só eu queria passar tempo com eles. E foi um mês depois. Isso foi a minha festa de anos, 33 anos. Em Toronto, eu convidei todos. A minha boa amiga Annie comprou umas asas vermelhas e disse: eu vou tirar o inverno fora. E não queria trabalhar mais. Eu tirei 6 meses fora e fui para Taiwan e depois eu fui para a Austrália. Era só para passar um tempo. Eu fiquei lá quase 4 meses a festa. E fiquei para o Mardi Gras e essas asas foram comigo. E essa noite foi a festa dos meus anos. Ela trouxe as asas, muita bebida, a camisa veio fora, as asas foram no corpo, and that's it. E tem muitas fotos dessa noite, com as asas, mas quando um dia eu fui para o trabalho e a gente tem mailboxes, a gente tem caixa, a gente pode deixar as mensagens para a tripulação. O meu amigo Ravi deixou um envelope e quando eu abri e vi essa foto, eu fiquei tanto apaixonada por essa foto porque sorriu na minha cara, diz tudo. E acabei aquele amor que era muito bruto. E eu ainda fui a casa depois do acidente e ele disse: eu não sei como é que passou na tua cabeça, mas as coisas vão mudar aqui em casa. E eu pensei, mas não disse nada. Eu ia para a cama toda uma semana e não conseguia dormir. Estava lá na cama, acordado. E foi um dia, eu acordei, ele disse muita palavra mal depois de uma semana. E eu acordei e disse: that's it, agora já acaba. E eu, acaba o quê? Isso acaba. Qualquer coisa acender ou apagou no meu coração, na minha cabeça, e foi assim. E depois, essa foto foi um mês depois, e eu sabia que a minha vida ia mudar muito, e mudou muito. Até agora, muita coisa a acontecer, bom e mal, com todos, mesma coisa. Só mais uma pergunta. No aftermath do acidente, vocês transformaram-se em estrelas pop, um pouco
cada um no sítio onde viviam e não só, mesmo a nível nacional e até da América do Norte. Todos vocês tiveram oportunidades ou de ser condecorados ou de ser convidados para momentos extraordinários ou de conhecer figuras extraordinárias. Sim, tivemos convidados, mas ninguém foi. A companhia não deixava nós para falar das coisas até quando o investigation foi feito e tudo foi descobrido. Yeah. E depois? Já ninguém se lembrava? O tempo passou, 3 semanas depois foi 9/11 na América. Por acaso não falámos nisso, é que a memória deste incidente é um bocadinho obnubilada pela proximidade do 11 de setembro. São escassas semanas depois. Foi a primeira vez, todos os dias. Quando eu telefonei a minha irmã e ela chorar, e disse: o que é que passa? Ela diz: a chorar, duro. E ela dizia: Joe, a gente está na televisão, está em todo canal. A gente comprou o jornal, está na página da frente. E ela leu tudo. E ela ficou muito nervosa com isso. Isso é porque ela estava daquela maneira, naquele dia quando eu telefonei. E não só porque isso ia passar no Canadá. E tinha pessoas na América também que queriam falar com nós e a companhia não deixava. E depois, 3 semanas depois, foi 9/11. Boa coisa, porque todos os dias na televisão era 9/11 e nos jornais também, se o pessoal esquecesse disso, e foi boa coisa para a companhia. Não sei se alguém tem alguma pergunta que gostasse de fazer a algum dos nossos convidados. São bem-vindas as perguntas, a única coisa que eu peço é que as façam aqui ao microfone. Naquela mesa ali, há uma pergunta. Ali, a filha trabalhava com nós, a Jenny e o cunhado também, o Andrew Godfrey, são muito bons amigos. Nós, os pais estão aqui. Não sei se há alguma pergunta, sim, Natal? Podes fazer a pergunta aqui, por favor. Hi, Joe. Hey, Natal. How are you? I'm fine. I was just wondering, did you have any therapy, the crew, afterwards? Sim. A companhia mandou todos, era obrigatório. Eu tive e depois o nome dela é Shelley. E eu sentei à sua frente e ela perguntou: como é que estás, Joe? Eu disse: estou bem. Sério, o serio nessa capa. Yeah. Sorriso. Thank you. Sorriso. E depois ela disse: sério? Sabes o que ia acontecer aquela noite? Eu disse: sim. Eu sei se a gente não chegava à terra e não estava cá contigo, mas precisas saber também que eu estava com uma pessoa muito bruta. Quando eu queria sair, sempre dizia: não deixa, não vai, a gente vamos. Depois eu ficava e também passava muito tempo fora de casa também, só dava tempo para, clear the head. Depois ela disse: ok, mas só para saber, you can relapse. Uns dias, pode ser meses, ainda anos, só tive um. O meu therapy era na dance floor. Com música, porque eu adoro música, só eu queria ouvir a música and dance it off. So. I asked that because you said you never cried. No, ainda não. And well, I didn't find it very normal. I know. And you flew right away. Right away, yeah. Today, isso aconteceu em 24 de agosto. A companhia tirou a tripulação toda fora da linha em setembro. Do avião. Sim, porque a gente tinha a line, we say line, right? So do avião, a gente já tinha a nossa lista para o mês de setembro. E depois a companhia disse: não, vocês não vão para o trabalho, a gente paga o mês, mas vocês não podem trabalhar.
outubro, perguntarem se vocês estão bem para optar o fado e não precisa trabalhar, só para ver se vocês podem vir para o aeroporto, como é que vocês estão no avião. Foi assim, alguns vinham, os outros não. E depois tive tripulação também, se alguma coisa acontecer o avião, a gente puxava para trás, senhores passageiros, a gente estamos a voltar para trás, tem qualquer coisa, não podia, não se podia. Thank you. Thank you. Obrigado, Natal. Bom, não havendo mais nenhuma pergunta, agradeço a todos os nossos convidados e peço um aplauso para o Francisco, Manuel Humberto, o Rui, o Gonçalo, o Rubinho e em especial o João Ponciano. Obrigado. Canal das 12, do povo, das tradições e da nossa diáspora.